Obrigado, senador. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer aqui uma apresentação. Nós vamos dividir o trabalho com o ministro Gabas. Eu vou falar um pouco do contexto geral da adoção dessas medidas e detalhar um pouco mais as medidas sobre o abono salarial e o seguro-desemprego. Depois o ministro Gabas vai também falar do contexto geral das medidas da Previdência e detalhar as medidas do pensão por morte, auxílio-doença e do seguro-defesa, o seguro-pescador artesanal. Nós trouxemos uma apresentação que estará disponível no site do Ministério do Planejamento, também na Presidência da República, que vem complementar todo o material que nós já distribuímos anteriormente, por ocasião dos encontros que nós tivemos com as reuniões que nós tivemos com as centrais sindicais e com as bancadas de diversos partidos. Vários pontos foram analisados, várias perguntas foram feitas, então esse material que a gente está disponibilizando hoje também é uma síntese dos principais pontos levantados e nossas respostas a esses pontos. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar essas medidas da 664 da 665 no contexto geral da economia brasileira. Essas medidas são medidas estruturais. Elas são medidas que, se aprovadas com a contribuição das senhoras e dos senhores, promoverão uma mudança permanente em alguns programas do governo. Elas promoverão uma redução no gasto obrigatório da União. Elas são medidas que não são medidas de ajuste fiscal, elas são medidas de reforma estrutural. São medidas que têm por objetivo principal adequar as regras de acesso de alguns programas sociais à nova realidade social e econômica do Brasil. O Brasil avançou muito nos últimos 12 anos, avançou muito no que se refere à redução de pobreza, formalização do mercado de trabalho, aumento real de salários, e essas próprias transformações colocam mais pressão, colocam mais demanda sobre alguns programas sociais que foram pensados para uma realidade diferente. Então, faz parte da evolução de qualquer país, faz parte da evolução da política econômica, a ajustar, a adequar os seus programas à evolução da própria economia, da própria sociedade, preservando os direitos. Então, o que nós estamos propondo nessas medidas é a manutenção dos programas sociais, com pequenos ajustes em algumas regras de acesso, para adaptar esses programas à nova realidade social e econômica do Brasil. São ajustes pequenos e pontuais, mas mesmo assim ajustes que promovem, ao longo do tempo, uma redução da despesa discricionária da União, abrindo espaço fiscal para a utilização nesses próprios programas ou em outros programas sociais. Para ilustrar essas transformações que nós passamos, eu queria apresentar apenas alguns slides. Por exemplo, a taxa de formalização do mercado de trabalho. É o próximo. A taxa de formalização do mercado de trabalho ela saltou de cerca de 54% em 2003 para 66% no ano passado. Ou seja, mais e mais pessoas têm acesso à carteira de trabalho, têm acesso ao abono salarial, têm acesso ao seguro-desemprego, têm acesso à previdência social. O próprio sucesso na inclusão social, na formalização do mercado de trabalho, faz com que esses programas hoje tenham um público muito maior. Na sequência, na Previdência Social especificamente, de 2003 até 2013, foram acrescentados cerca de 30 milhões de novos contribuintes. O número de contribuintes passou de 39 milhões e 850 mil para 69 milhões e 669 mil, um aumento de quase 30 milhões. Fruto do crescimento da economia, fruto do crescimento, obviamente, do mercado de trabalho, da população, mas principalmente da formalização. Maior formalização, mais pessoas estão contribuindo para a Previdência, mais pessoas têm acesso aos benefícios da Previdência. Pode passar? Outra mudança importante, e essa já vem de meados dos anos 90 e foi reforçada nos últimos anos, é o aumento real do salário mínimo. O salário mínimo ele estava no seu valor mais baixo, cerca de 220, 230 reais, no início dos anos 90, que foi quando as regras anteriores do abono salarial foram regulamentadas.
Desde então, começando com o fim da inflação, da alta inflação dos anos 90 e depois com a política de valorização do salário mínimo, já a partir de meados dos anos 2000, o salário mínimo cresceu mais rapidamente. Nos últimos 12 anos, desde 2003, o aumento real é cerca de 72%. Então, você já tem aí a própria ilustração dessas mudanças socioeconômicas a que eu me refiro. Hoje tem mais pessoas no mercado formal de trabalho. Hoje tem mais pessoas com acesso ao seguro-desemprego, a bônus salarial. Hoje o valor do benefício mínimo, que é o valor do salário mínimo, no caso da Previdência, também é 72% mais alto em termos reais do que era há 12 anos. Aumentou o público de acesso, aumentou o valor do benefício. Para que esses programas sejam sustentáveis e se mantenham, eles precisam ser aperfeiçoados. E esse é o objetivo dessas medidas. No lado da Previdência, as medidas propostas que o ministro Gabas vai depois detalhar, também tem por objetivo adequar a Previdência à evolução da própria demografia da sociedade brasileira, a expectativa de vida, a expectativa de sobrevida. Para ilustrar isso, esse slide mostra o aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira, que é um dado extremamente positivo. As pessoas estão vivendo mais, têm mais acesso à saúde, têm melhor alimentação, as pessoas estão vivendo mais. Esse aumento da expectativa de sobrevida torna necessário alguns ajustes pontuais na Previdência Social para manter os programas da Previdência Social sustentáveis. Por exemplo, pegando ali a primeira coluna, em 2000, a expectativa de sobrevida de uma pessoa que tinha 40 anos era viver até 74 anos. Hoje é quase 79 anos. Aumentou 5 anos. Então, isso coloca mais demanda sobre a Previdência Social, é administrável, isso é um lado bom do desenvolvimento, melhora a qualidade de vida, as pessoas vivem mais, mas isso exige que a Previdência também se adapte a essas mudanças. Pode passar? Foi com esse espírito, com essa visão de propor algumas reformas estruturais e permanentes que auxiliam nesse momento que o governo tem que elevar o seu resultado primário, mas elas não têm por objetivo o ajuste fiscal, elas têm por objetivo aperfeiçoar os programas sociais. Então, nesse ano, elas vão ajudar no esforço fiscal. No ano que vem, elas vão ajudar em outras coisas. Todo ano vai ter um ganho fiscal sobre isso. Nós estimamos que o ganho é cerca de 0,3% do PIB por ano, e crescente. Nos primeiros 4, 5 anos é cerca de 0,3% do PIB. A preços de hoje, isso dá cerca de 18 bilhões de reais por ano. Então, são 18 bilhões de reais que, no momento que é necessário fazer um esforço fiscal, contribui para o esforço fiscal. No momento seguinte, pode ser utilizado para até melhorar os outros programas da Previdência Social, melhorar os outros programas do FAT, investir mais em qualificação do trabalhador. Pode passar? Pode passar, eu vou direto para o abono salarial. Bom, então eu vou detalhar, explicar duas medidas da MP 665, que é a nossa mudança proposta na regra de acesso ao abono salarial e a mudança proposta na regra de acesso ao seguro-desemprego. No abono salarial, são duas as mudanças propostas. A primeira mudança é tornar o abono salarial acessível ao trabalhador que trabalhar 6 meses ou mais no ano anterior. Na regra anterior, o trabalhador tinha que trabalhar 30 dias para ter acesso ao abono salarial. Nós estamos propondo que ele tenha que trabalhar 6 meses ininterruptos para ter acesso ao abono salarial. Por que 6 meses? Porque normalmente o contrato de trabalho temporário é de 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Então, por isso que foi decidido se colocar 180 dias. Por que essa mudança? O abono salarial é um programa que foi, a forma anterior, ele foi formatado, regulamentado no início dos anos 90. A Constituição de 88 criou o abono salarial na forma anterior e ele foi regulamentado no início dos anos 90. Era uma época em que o governo não tinha várias políticas de transferência de renda e de assistência às pessoas de menor renda. No início dos anos 90, como eu coloquei, o salário mínimo, em termos de preço de hoje, é cerca de 230, 240 reais. Hoje é 788. No início dos anos 90, não tinha o Bolsa Família. No início dos anos 90, o programa de assistência, a Lei Orgânica de Assistência Social às pessoas idosas com menor renda era muito pequeno. Não tinha o programa Minha Casa Minha Vida, não tinha o programa Luz para Todos, não tinha essas diversas políticas que nós criamos, que a sociedade brasileira criou com o apoio do Congresso, nos últimos anos. Então, no início dos anos 90, o abono salarial era a principal política de compensação de renda para as pessoas mais pobres. Hoje há várias políticas.
E, principalmente, hoje, o salário mínimo já cresceu bastante. Então, é por isso que nós estamos propondo essa mudança na regra de acesso ao abono. Tendo em vista que o salário mínimo cresceu 72%, o governo tem diversos programas de assistência às populações mais pobres. Nós achamos agora adequado para que um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, que hoje é muito mais do que era nos anos 90, tenha que trabalhar pelo menos 6 meses para ter acesso ao abono salarial. Bota o gráfico para mostrar por que essa medida é necessária para a sustentação do próprio programa do abono salarial. A despesa com abono salarial saiu de 1,8 bilhão em 2003 para 15,9 bilhões, quase 16 bilhões em 2014. Um crescimento de 783% acumulado nesses 12 anos. Uma média de quase 22% por ano. Um programa social que cresce 22% por ano não é sustentável. Nosso PIB nominal, que é a base de arrecadação do governo, o governo é uma instituição cuja principal receita é tarifas, impostos e contribuições, que, no longo prazo, crescem junto com a economia. A nossa economia, o PIB, chamado PIB, ele cresce em média 8,5%, um crescimento, somando o crescimento real à inflação. Esse crescimento de 22%, ele faz sentido no momento em que você ampliou a formalização, ampliou o número de pessoas que têm acesso a esse benefício. Só que daqui para frente é necessário manter esse benefício, mas alinhar a taxa de crescimento desse benefício ao próprio crescimento da economia brasileira. Do contrário, esse programa pode se tornar crescentemente insustentável. Por que esse crescimento? Porque aconteceram duas coisas. Aumentou a formalização, então aumenta o número de pessoas que têm acesso ao abono salarial. Aumentou o valor do salário mínimo. O que era 2 salários mínimos lá no passado, que seria 460, 470 reais, hoje é quase 1.500 reais. Aumentou também o valor da renda que dá acesso ao salário mínimo. Então, isso faz com que esse crescimento seja maior. Não é um problema de fraude, não é um problema de mau desenho, é um problema de um programa que foi pensado para uma realidade em que o salário mínimo era muito baixo e tinha poucas pessoas no mercado formal. Hoje nós temos muito mais pessoas no mercado formal de trabalho e um salário mínimo em termos reais muito mais elevado. Por isso é necessário adaptar as regras de acesso ao abono, propondo uma coisa que nós consideramos perfeitamente justificável. Para que a pessoa tenha acesso a um 14º salário no ano seguinte, ela tem que trabalhar pelo menos 6 meses no ano anterior. Antigamente era apenas 1 mês. Agora nós estamos propondo que sejam 6 meses. Isso tem que ser entendido em conjunto com as diversas outras políticas, com os diversos outros programas que nós temos para auxiliar o trabalhador, para a geração de emprego, para auxiliar as pessoas de menor renda. A segunda mudança no abono salarial é uma mudança que tem por objetivo alinhar o pagamento do abono salarial à regra que já é praticada no 13º salário. É uma mudança de justiça trabalhista. Na regra anterior, não havia uma proporcionalidade. Então, se uma pessoa trabalhava 1 mês, ela tinha direito a ganhar 1 salário mínimo no ano seguinte. Se ela trabalhasse 2 meses, ela tinha direito a ganhar 1 salário mínimo no ano seguinte. Se ela trabalhasse o ano todo, ela tinha direito a ganhar 1 salário mínimo no ano seguinte. Não era proporcional o tempo trabalhado. O 13º é proporcional ao tempo trabalhado. Você trabalhou 6 meses, você ganha metade do 13º. Você trabalhou 9 meses, você ganha 3/4 do 13º. Então, a segunda mudança proposta no abono salarial é tornar o pagamento proporcional ao tempo trabalhado. Cumprida a regra de 6 meses, se o trabalhador trabalhou 6 meses, ele tem acesso ao abono salarial, vai ter acesso a meio salário mínimo no ano seguinte. Se ele trabalhar um ano inteiro, tem acesso ao salário mínimo inteiro no ano seguinte. Então, essas são mudanças pontuais, são mudanças que afetam, não afetam a maioria das pessoas que recebem salário mínimo, são mudanças que promovem, no caso da proporcionalidade, uma maior justiça, pagando mais a quem trabalhou por mais tempo, para estimular a própria permanência no vínculo empregatício, e a regra de acesso para alinhar o abono salarial a essa nova realidade socioeconômica do Brasil, em que tem muito mais pessoas no mercado formal de trabalho, o salário mínimo é muito mais elevado e já há um grande conjunto de programas de assistência social, de transferência de renda, em que auxilia as populações de baixa renda em diversas frentes. Então, o abono salarial hoje é uma das várias políticas de assistência e transferência de renda que o governo tem. Ele não é a principal política que o governo tem, como ele era no início dos anos 90. A segunda medida, que é o seguro-desemprego,
A principal mudança que nós estamos propondo é aumentar o tempo necessário de trabalho para que a pessoa faça o primeiro e o segundo requerimento. E somente o primeiro e o segundo requerimento. Então, a regra anterior, a pessoa tinha que ter trabalhado 6 meses para fazer o primeiro pedido de seguro-desemprego. Depois disso, mantinha a regra de 6 meses, só que tinha que ter um intervalo de 16 meses entre o primeiro pedido e o segundo. Então, isso criou uma situação estranha em que a regra para acessar, fazer o primeiro pedido, era uma regra mais flexível que para fazer o segundo e o terceiro. Para fazer o segundo e o terceiro, você tinha que esperar 16 meses. Então, estava invertido. E, além disso, essa regra de 6 meses, como você teve muitas pessoas entrando no mercado de trabalho, na verdade, ela criava um incentivo que era rapidamente, um benefício que era rapidamente acessível para o primeiro pedido. Então, a maior parte dos pedidos de seguro-desemprego estavam se concentrando nessa primeira solicitação. Tendo em vista, novamente, essa mudança na realidade do mercado de trabalho brasileiro, tem mais empregos formais, tem mais pessoas com carteira assinada, o salário mínimo é maior, a massa salarial cresceu. E para manter esse programa sustentável, a nossa proposta é fazer 2 pequenos ajustes. 2 pequenos ajustes que não afetam a maioria das pessoas que acessam seguro-desemprego. Segundo o levantamento que nós fizemos, cerca de, se essas regras estivessem valendo em 2014, 74% das pessoas que acessaram o seguro-desemprego não seriam afetadas. Então, você tem pega uma parcela, e o que está se requerendo não é cancelar o acesso ao seguro-desemprego, é pedir que a pessoa tenha um tempo de trabalho maior. Então, na primeira solicitação, qual é o pedido? Que a pessoa trabalhe 18 meses em 2 anos, trabalhe 1 ano e meio em 2 anos. Se a pessoa trabalhar 18 meses no período de 24 meses, ela tem acesso, ela pode fazer a primeira solicitação. Pode trocar de emprego? Pode trocar de emprego. O que está se pedindo é apenas que, num período de 2 anos, a pessoa trabalhe 18 meses. Ou seja, que a cada 4 meses, essa pessoa trabalhe 3 meses. Isso para fazer o primeiro acesso. É para fazer o primeiro acesso. Depois de feito o primeiro acesso, no segundo acesso, a regra é trabalhar 12 meses em 16 meses, mantendo a mesma proporção. A cada 4 meses, trabalhar 3. A partir disso, vale a regra anterior. A pessoa tem que trabalhar 6 meses. Então, está se propondo uma mudança somente na regra de acesso na primeira solicitação e na segunda solicitação. Isso mantém o benefício, mantém o acesso ao benefício, continuam todas as outras regras de número de parcelas, o valor do benefício, mas se está se propondo que, na primeira solicitação, o trabalhador segure um vínculo empregatício por 18 meses no período de 2 anos, o que é extremamente razoável. Em cada 4 meses, para fazer pedir o primeiro benefício, trabalhe 3. Depois, isso cai para 12 meses. E depois cai para 6 meses. Por que essa mudança? Mostra o gráfico da despesa do seguro-desemprego. Então, a despesa que saiu de 6,6 milhões para 36 milhões, um crescimento de quase 17% por ano. Isso fruto do sucesso da política de geração de emprego, de aumento salarial, porque você tem mais gente no mercado formal, você tem uma massa salarial maior, então você aumenta o número de pessoas que têm acesso ao seguro-desemprego, e como o benefício mínimo do seguro-desemprego é o salário mínimo, como o salário mínimo cresceu, você aumenta também o valor, o que os economistas chamam do ticket, do valor do benefício. Então, isso explica esse crescimento. Para que esse crescimento continue, mas continue de uma forma sustentável, nós estamos propondo essas mudanças na regra somente no primeiro acesso e no segundo acesso. Além disso, eu queria chamar a atenção para um ponto, que é a regra atual, que é o slide do valor do benefício. Foi um exercício que nós fizemos e apresentamos nas reuniões com as centrais sindicais e também com as bancadas dos partidos. Vários dos senhores e das senhoras estiveram nessas reuniões, mas eu gostaria de reapresentar aqui para o público em geral. A regra anterior, ela acabava criando um incentivo para que, em casos específicos, fosse mais atrativo ao trabalhador provocar sua própria demissão. Porque, ao provocar a própria demissão, ele poderia ganhar mais do que ele ganhava na ativa. Isso não é o caso geral, mas, em casos específicos, isso poderia acontecer. E aí, essa tabela, que está disponível na nossa apresentação, é para dar um exemplo disso. Nós pegamos um trabalhador que
tem um salário de R$ 1.000. Se esse trabalhador, na regra anterior, ele trabalhasse 6 meses e aí fosse demitido, sem justa causa, ele teria acesso, pelas regras trabalhistas, a 13º, férias proporcionais e 1/3 de férias, R$ 1.167, imediatamente após a sua demissão. Além disso, ao ser demitido sem justa causa, o trabalhador tem acesso imediato ao seu FGTS, que é 8% sobre o seu salário e também sobre as férias proporcionais do 13º, que mais R$ 573. Além disso, ao ser demitido sem justa causa, o trabalhador tem acesso à multa, 40% sobre o valor do seu FGTS, que nesse caso daria R$ 229. Pela regra anterior, como ele só se pedir ao trabalhador que trabalhasse 6 meses para ter acesso ao seguro-desemprego, ele também teria acesso a 3 parcelas de seguro-desemprego, que nesse caso um trabalhador que ganha R$ 1.000 seria R$ 800. Então ele teria R$ 2.400. O que esse trabalhador receberia após o primeiro mês seria R$ 2.769. O que ele receberia ao longo dos 3 meses, contando o primeiro, depois o segundo e o terceiro, imediatamente após a demissão, seria R$ 4.369. Ou seja, no primeiro mês, o trabalhador que ganhava 1.000 teria acesso a um rendimento de 2.769. Nos 3 meses seguintes, ele teria uma renda média de 1.456, maior do que ele tinha na ativo. Então, esse design, não tem fraude aqui, isso é o design do programa. Essa formatação do programa estava fazendo com que, em casos específicos, para alguns trabalhadores, fosse até mais atraente provocar sua própria demissão, porque a renda aumentava imediatamente nos 3 meses seguintes. Com a proposta que nós estamos fazendo, continua tendo esse aumento de renda para um trabalhador que sofreu uma demissão por justa causa. Só que isso vai acontecer 18 meses depois do início do vínculo empregatício. Ele tem que trabalhar 18 meses e aí vai ter esse benefício, vai ser até maior, porque ele vai ter acumulado 18 meses de contribuição FGTS, 18 meses de salário. Mas essa mudança faz com que essa elevação de renda continua existindo, o FGTS continua garantido, 13º, férias proporcionais, continua garantido. A única coisa que se está pedindo, que está se colocando para as senhoras e para os senhores nos apoiarem nessa mudança, é que para ter acesso a esse benefício, a pessoa trabalhe, quando se for o primeiro acesso, trabalhe 18 meses. Para ser o segundo acesso, trabalhe 12 meses. E a partir de então, vale a regra anterior. Nós achamos isso necessário para garantir a sustentabilidade do programa de seguro-desemprego. Porque ele está crescendo de 17% ao ano. O crescimento de 17% ao ano não é um crescimento sustentável no longo prazo. Ele é suportável enquanto a economia está crescendo, a economia está passando uma fase de maior formalização. Mas é também preciso alinhar a taxa de crescimento desse benefício à capacidade da economia. Então, essas são as principais mudanças no abono salarial e no seguro-desemprego. São mudanças pontuais, são mudanças nas regras de acesso, são mudanças que preservam os benefícios, apenas pedindo para que o acesso ao benefício, no caso, ao abono salarial, se dê apenas para aqueles que trabalhem 6 meses ou mais e para que o primeiro e segundo acesso ao seguro-desemprego se dê com um tempo maior de contribuição. Essas medidas vão estimular a permanência no mercado de trabalho, vão contribuir para a sustentabilidade dos programas do FAT no médio prazo e vão liberar recursos para serem utilizados em outros programas, como, por exemplo, qualificação do trabalhador, treinamento de mão de obra, melhores de outros tipos de benefícios. São medidas necessárias, medidas estruturais. Auxiliam nesse momento de esforço fiscal, mas não são medidas de ajuste fiscal. São medidas de adequação necessária dos programas sociais à nova realidade econômica e social do Brasil. É isso que eu tenho a colocar. Obrigado, senador.